Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos à nossa Casa do Caminho, aqueles também que nos assistem pela internet. Hoje nós vamos nos reunir aqui para estudar mais uma página do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita, com um tema bastante pertinente, né? Nós vamos falar com fé e perseverança. Coisa que é necessário para o nosso dia a dia, a nossa condução nesse planeta, nossa condução moral, e que com certeza vai ser de muito proveito para todos nós. Então, nesse momento, nós vamos nos ligando à espiritualidade superior, agradecendo imensamente a Jesus por aqui estarmos, agradecendo ao nosso Pai, Criador, por tudo aquilo que nos proporciona de bom, tudo aquilo que nos proporciona de dificuldades também, que nos ajudam a vencer os nossos problemas, ajudam o nosso progresso. Lembrando das palavras de Chico, que se não fossem as dificuldades, ele não teria saído do lugar, não teria progredido. E nós, então, não podemos sequer nos compararmos com ele. Nós temos que tomá-lo como o maior exemplo que nós já tivemos nesses últimos tempos, que Jesus teve a bondade de nos enviar para nos ensinar, nos orientar, nos trazer todos esses ensinamentos. Então vamos cerrando os nossos olhos, vamos nos ligando com nosso Pai Criador, nos ligando com Jesus, nosso Mestre maior. Ele mesmo nos disse, onde houvessem 2 ou mais pessoas reunidas em nome dele, ele estaria. Com certeza está conosco, nos envolvendo com essa paz, com esse amor, com essa tranquilidade, com essa harmonia, com esse raio de esperança que nós temos, que nós possamos sempre olhar para o horizonte com fé, com perseverança, para podermos atingir os nossos objetivos, aqueles que nos foram traçados para o nosso progresso espiritual. Vamos sentindo a presença dos amigos da casa, os amigos espirituais, os guias protetores, para que possamos, no trabalho de hoje, que adquira com muito vigor, com muita energia, com muita determinação, por parte de todos nós, para que possamos nos beneficiar imensamente de tudo isso que o alto nos proporciona. E assim nós vamos agradecidos, esperançosos por termos a palavra amiga, consoladora, orientadora, abrindo os nossos olhos e prestando muita atenção na palestra da tarde de hoje, nesse grande ensinamento que a Joana de Ângeles nos trouxe no item 21, através da psicografia do Divaldo Pereira Franco, a página com fé e perseverança. E a nossa companheira Leda vai nos expor. Que seja muito feliz. Boa tarde a todos. Que Jesus nos abençoe mais uma vez, né? Na vontade de aprender uma página do seu Evangelho. E quem nos traz hoje, como José Roberto disse, é Joana de Ângeles, esse espírito que conviveu, que esteve aqui na Terra com Jesus. O nome do livro que ela psicografa é Alerta. Alerta. Ela fala de fé e perseverança. Então a Joana começa assim. Estes são dias de transição moral. Olha o que ela diz. Transição moral e de crescimento espiritual do planeta. Não tenhamos dúvidas. Em face destas circunstâncias, não podemos nos surpreender com a paisagem emocional aflitiva que se apresenta entre os homens em toda parte. Então a Joana fala da transição planetária.
Mas quando a gente ouve falar transição planetária, a gente pensa em catástrofe, em que a Terra vai mudar, que vai passar o planeta chupão e levar aqueles que não são bons. Mas ela diz de uma forma diferente. Ela fala que é uma transição moral e crescimento espiritual do planeta. Então ela coloca bem o que é essa evolução pelo que a Terra está passando, né? E nós nos perguntamos, nossa, mas a Terra, esse lugar de sofrimento, será que ela continua assim? Então nós fomos buscar lá em Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, quase no finalzinho do livro, na questão 1001, onde Allan Kardec pergunta para os espíritos: haverá lugar determinado no universo destinado apenas ou venturas dos espíritos de acordo com seus méritos? Porque nós achamos que sofrimento, que a Terra só é sofrimento, muitas vezes na nossa linguagem, né? Então os espíritos respondem para Kardec: esses lugares são inerentes ao grau de adiantamento dos espíritos. Cada um possui em si mesmo o princípio da própria felicidade ou infelicidade. Então vejam que os espíritos dizem que não há um lugar determinado, que a Terra é de tristeza, que outro planeta é de alegria somente. Não. Então eles colocam que essa alegria e essa tristeza está dentro do princípio de cada espírito. Quanto aos espíritos encarnados ou desencarnados, são felizes ou infelizes segundo o grau de evolução. Então, olha que interessante. Então, nós vamos percebendo na própria Terra, que é esse planeta que está nessa transição, que a Joana veio mostrar para nós percebemos pessoas felizes e percebemos também outros infelizes. Nós percebemos aqueles que por muito pouco se contentam e outros com tanto não acham sentido para a vida. Cada um de nós conhece casos assim. Então, a gente vai percebendo que existe a falta de fé e de confiança no futuro. Quando a nossa proposta de vida é esse espaço entre o nascimento e a morte, realmente as coisas não fazem sentido. Agora, quando nós ampliamos, estendemos e sabemos que hoje, né, é a somatória de outras vidas e que eu estou construindo o meu futuro para amanhã, aí começa a fazer sentido. E quando nós vamos além, nós percebemos que cada um tem suas necessidades próprias. Necessidade de convivência, necessidade de saúde. Então nós estamos, cada um de nós, no tempo certo, que é essa transição do planeta, todos somos convidados pelo Cristo a participar dela, porque se não fôssemos, nós não estaríamos aqui mais. A gente vê muitos jovens partindo, né? Porque não tem a necessidade. Ou estão se reabastecendo na espiritualidade para voltar, mais fortalecidos, ou não tem a necessidade de aqui estar. Então nós vemos jovens, muitas vezes, que são muito mais adultos espiritualmente, vamos dizer assim, com muito mais conhecimento do que muitos anciões. Então, a Joana propõe essa nossa confiança, através da doutrina espírita, que nos mostra nos seus postulados, né, esse espaço que nós ocupamos no planeta, esse chamado que o Cristo nos faz a participar. Nós podemos até considerar um banquete espiritual, essa transição do planeta, né? Um banquete espiritual, porque é o momento em que a Terra está passando por essa evolução. E para isso nós temos que acreditar, ter essa confiança. Agora, essa confiança depende muito, né, dessa parte que os espíritos respondem, da felicidade ou da infelicidade. Porque nós somos felizes ou infelizes dependendo da nossa ótica e do momento. Então, nós muitas vezes focamos muito um problema ou uma situação ali, naquele tempo e espaço limitado. Então, nós não abrimos para o futuro e nem para o passado. Então, aí não faz sentido. Então, nós vamos oscilando de felicidade e infelicidade. Então tem um conto que diz assim, que existia um ancião que ele era muito feliz, porque ele tinha um filho muito bom, que o amava muito, e tinha um pônei. Então ele vivia nessa felicidade completa. Só que um dia esse pônei fugiu. Aí ele ficou muito infeliz.
De toda essa felicidade passou a tristeza, porque o pônei tinha ido embora. Ficou triste um tempo. Continuou com o filho, mas o pônei não aparecia. Então, passado um tempo, o pônei volta e traz junto com ele um cavalo selvagem, um garanhão. Aí, o ancião voltou a ficar feliz, porque além do filho e do pônei, ele tinha no cavalo selvagem. Então, a felicidade foi total na vida dele. Passado mais um tempo, o filho, vendo aquele cavalo selvagem, aquele garanhão belíssimo, ele acostumado a montar naquele pônei pequenininho, ele quis experimentar esse garanhão. E assim ele fez, ele subiu no garanhão e foi cavalgar. Mas um cavalo selvagem não é um pônei. E ele caiu e fraturou a perna. Aí o pai ficou muito infeliz, porque não tinha certeza se ele ia ficar bom, se ele ia continuar a andar direito, o tempo de recuperação que ele ia esperar com essa perna fraturada. Então o pai ficou muito infeliz. Enquanto esse menino estava com a perna engessada, esperando por essa recuperação futura, foi decretada a guerra. E ele, que já tinha idade de ir para a guerra, não pôde ir porque ele estava com a perna fraturada. E esse pai, esse ancião, voltou a ficar feliz. Então, o texto nos mostra que nós vamos oscilando de felicidade e infelicidade. Porque nós não entendemos a vida como um todo. Nós precisamos olhar o todo para poder analisar as partes. Então, nós analisamos as partes. E só com as partes a gente não consegue entender o todo. Parece, sabe o quebra-cabeça? Como que todo mundo já montou um quebra-cabeça, mais fácil ou mais difícil. Se eu pego uma peça ou duas na mão, não faz sentido. Eu preciso juntar as peças para fazer sentido. Então a doutrina espírita nos subsidia com essas peças do quebra-cabeça da vida, né? Que ela mostra que fazem sentido esses desafios, essas situações difíceis que cada um de nós passa por elas. Faz parte do nosso crescimento, do quebra-cabeça dessa nossa existência. E a doutrina mostra que esse quebra-cabeça não é só dessa existência, são de outras existências e talvez nós completaremos esse quebra-cabeça numa existência futura, né? Porque é o todo. Eu preciso ter essa percepção do grande, né? Para ir de pequeno em pequeno, caminhando para frente. E quando estamos encarnados, o nosso foco de cada um de nós, com certeza, é a sobrevivência. Então, para a sobrevivência, nós pensamos no quê? Na saúde, primeira coisa. Qualquer coisa que nos afeta o nosso organismo físico, nos preocupa. Então, para a sobrevivência, nós pensamos na saúde, pensamos, claro, na parte financeira da subsistência que nós precisamos, pensamos na família, pensamos na parte emocional, pensamos na parte afetiva, em várias coisas. Pensamos no bem-estar, né, social, de uma boa moradia, pensamos em tudo isso. E quantas vezes nós esquecemos do principal? A sobrevivência, nós pensamos na sobrevivência material. E a sobrevivência espiritual? E a nossa alma? Que ela vai prosseguir do jeito que nós estamos agora. Com tudo aquilo que adquirimos ou deixamos de adquirir, ela vai prosseguir numa vida futura. Então, se nós não contemplarmos, como nós dissemos, o quebra-cabeça com as peças da vida, se nós nos juntarmos tudo aquilo que eu preciso da sobrevivência material e espiritual, não forma o todo. Se eu foco só em uma, eu não consigo sobreviver. Quantos casos que nós vemos de pessoas riquíssimas, que têm tudo. Ontem nós até falamos da nossa aula lá no André Luiz, né? Exemplos assim. Olha, um dos exemplos que surgiu na aula, a Cristina Onassis. Ela tinha tudo de material, ela tinha uma ilha, ela tinha um império, ela tinha tudo. O que aconteceu com ela? Todos sabem, né? Ela chegou a se suicidar, porque a vida não tem valor. Porque só o material não completa a nossa alma. Agora, se eu pendo a minha balança para o outro lado, e se eu só penso no espiritual também, não há condição. Então tem que ser esse todo harmonioso, essa estrutura que me dá segurança e a firmeza, né? Então essa educação espiritual.
E os espíritos dizem que nós não conhecemos um homem quando ele está no seu momento de conforto. É verdade. Quando está tudo bem, a gente não conhece ninguém. Eu costumo dizer que a melhor forma de conhecer uma pessoa é geralmente na saída. Na entrada a gente não conhece bem, é na saída. Pensem bem. É o que ela deixa, porque quando está indo embora, ela deixa o que realmente é. Né? Então, nesse momento assim de conforto, quando está tudo bem, quando alguém precisa de alguém, eu não conheço o verdadeiro caráter das pessoas. Então, é preciso ter muita confiança, é preciso saber que cada um só pode oferecer aquilo que ele tem para eu poder ter essa fé na vida e nas pessoas. Então é muito importante esse conhecimento. Não sermos espectadores da vida, nós não somos. A vida não é um palco, um teatro que nós estamos de fora assistindo. Nós somos participantes, coadjuvantes. A vida é dinâmica. Ela vai mudando de acordo com o tom que eu dou para ela. Como eu faço da vida, ela vai se modificando. Se eu tenho meu livre-arbítrio, se eu vou por um lado, a minha vida é de uma maneira. Se eu caminho para o outro, ela diferencia. Então, não somos espectadores. E quando Joana de Ângeles diz que nós precisamos da fé para sobrevivermos até espiritualmente, né? Precisamos da fé. A gente pensa a fé é coisa boa. Será que é só coisa? Alguém já ouviu falar de má fé? Tem a boa fé e tem a má fé. Depende do caráter e da consciência das pessoas. Tem gente que acredita que tripudiando, que fazendo mal, que enganando o outro vai ser uma coisa maravilhosa, que ele está por cima, que é ótimo. Né? Então essa é uma má fé. E a boa fé todos nós conhecemos. Então a fé que é proposta nesse texto da tarde não é só a fé boa ou má. Nós não precisamos somente ter fé, mas nós precisamos também ser dignos de fé. Porque ter fé é uma coisa, eu acredito é uma coisa, mas eu tenho que ser digno da fé do Criador. Porque o único que eu vou prestar contas é Deus através da minha consciência, dos atos que eu realizo. Então, ser digno da fé, da confiança de Deus. E o maior ato da confiança que Deus tem em nós é a nossa encarnação. É nós estarmos aqui. Jesus dizia, vós sois luzes, podeis fazer o que eu faço e muito mais. Quer dizer, podemos. Quantas coisas que a gente vê, não vamos dizer somente na casa espírita, em outros templos, em outras seitas, a gente vê curas através da fé. As pessoas que acreditam. Existem estudos científicos, né, das pessoas que acreditam na recuperação e as outras que não creem em nada, né? A diferença, isso cientificamente, sem colocar religião, nada. Então, como a fé nos move, né? Faz com que caminhemos para frente. E nós pensamos que a fé é alguma coisa que alguém vem colocar, vem nos dar. Não, a fé é interna. Ela não é externa. Porque se ela for através dos atos, como o fato que nós contamos, né, do ancião, se ela for através dos atos, quando está segundo a minha vontade, eu acredito. Agora, quando eu quero uma coisa e não recebo, eu passo a duvidar. Eu não acredito nisso. Né? Então, não pode ficar oscilando assim do acreditar e do não acreditar. Jesus diz no seu evangelho, se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda e disseres a este monte, parte daqui para ali, e o monte sairia. E Jesus quis dizer desses montes que nós recebemos de problemas, de dificuldades, de desafios. Então, tudo isso que nós falamos de saúde, de emprego, de emocional, são os montes da nossa vida. Que com a nossa fé nós vamos removendo esses montes, tirando do nosso caminho, caminhando com mais tranquilidade, de acordo com as possibilidades. Que essas possibilidades, todos nós já sabemos quais são. São aquelas que nós trazemos do passado, né? E que muitas delas são suavizadas pelas nossas ações na vida presente e outras ainda agravadas, né? A boa fé e a má fé. De má fé eu não posso remover nada.
Não tem monte nenhum que saia do meu caminho, mas com a boa fé eu vou removendo, às vezes montanhas na nossa vida. Quantos casos que a gente vê de saúde, né? de dificuldades outras, tantas, que a gente vê sendo removidas pela fé. Agora, a fé, quando a gente diz fé, a doutrina fala, o Evangelho de Jesus, que é a fé com obras. Né? Não é somente acreditar, senão seria muito fácil, seria aquela fé platônica. Ah, não, mas eu acredito, eu tenho fé e pronto. Não, eu preciso agir. Né? Jesus disse, orai, né? Com a fé que eu tenho eu oro, mas orai e arai. Quer dizer, pedir com fé e fazer, e realizar, para que haja obras, porque senão fica aquela fé inócua, acreditando e pronto. Né? Não é somente acreditar. É acreditar e realizar, concretizar. E Joana de Ângeles diz o seguinte, ela diz, Jesus comanda o destino da Terra, falando da transição, que comanda o destino da Terra, que segue a marcha da evolução, segundo as soberanas leis de Deus, que velam pela destinação gloriosa da criação. Então, Jesus continua no leme desse barco, que é a Terra, que Jesus ajudou, participou da formação do planeta. Então, ele continua à frente da Terra. Não podemos nos esquecer disso de maneira alguma, nunca. Sempre tem o Cristo conduzindo o planeta. E nós temos notícias, mesmo através de Chico, de livros já escritos por ele, A Caminho da Luz, por exemplo, pelo Espírito Emmanuel, que ele fala que de tempo em tempo existem reuniões nos espaços siderais com o Cristo e com esses espíritos iluminados, né, que são comandantes, que ajudam ao Pai comandar o universo, para discutir, para ver o rumo que as coisas estão tomando, o planeta. Né? Então, tudo está sob controle. Quando nós sabemos disso, a nossa confiança é diferente. Estamos aqui em 2013, né? O que nós pensávamos o ano passado? Quanta minhoquinha, nesse mesmo mês de maio do ano passado, para esperar dezembro, não teve gente que colocou na cabeça, esperando o fim do mundo. Sem fé, né? Sem confiança no Criador. Achando que realmente é por causa do calendário maia que seria o fim do mundo. Né? Quantas vezes nós já vimos o fim do mundo? Só nós aqui presentes, nós já vimos 2012 e anterior, de 99 para 2000, que também deveria terminar. Então não vai terminar. Essa transição não é o fim do mundo, é o fim de uma era. É a nova era, é o terceiro milênio, essa era nova que está chegando. Os espíritos estão tendo oportunidades de aqui estar. E se não aproveita, futuramente não estarão mais aqui. Jesus, no Sermão do Monte, numa passagem belíssima, ele diz assim, os bons herdarão a terra. A gente acha que a terra é um pedacinho de terra, que vai ter sua casinha própria. Não. Os bons estarão, né, usufruirão desse momento do planeta, né, da nossa terra melhorada, da nossa terra com mais amor, mais evoluída. Então, essa visão cósmica nos dá essa dimensão das leis de justiça, misericórdia e amor do Criador. E compaixão que ele tem conosco, né? Compaixão principalmente. Agora, quando o Espírito Joana de Ângeles fala de fé, a doutrina espírita fala da fé racional. Não é aquela fé pela fé. Ah, eu acredito. Nós temos que ser racionais. Saber tudo aquilo que eu posso e o que não é possível também. Existem coisas que não é possível. Como foi dito, nós temos resquícios do passado que nós não podemos passar por cima. Nós precisamos desse aprendizado para a melhora, para a libertação, para a educação do nosso espírito. Né? Então, precisamos desses desafios. Então, esse racional é que tem que imperar. E por esse racional passa o entendimento de outras crenças também. Porque hoje ainda se vê matando em nome de Deus.
se vê guerras religiosas, né? Se mata em nome de Deus, ainda hoje. Né? São espíritos atrasados, que não têm essa dimensão cósmica da vida que nós, através da doutrina espírita, recebemos. Então, essa intolerância é um passo muito perigoso, né, para que haja discordâncias grandes, maiores, e que o futuro não seja muito propício. Né? Então, é entender o outro, o bem é sempre o bem, em qualquer seita que seja. Além da fé, Jesus, em muitas passagens, quando ele curava, ele dizia que a tua fé te salvou. Né? Mas Jesus também dizia, conhece a verdade. Né? Não é só a fé, temos que conhecer a verdade para saber até onde essa fé pode chegar. Eu não posso acreditar no impossível. Tem um limite da minha fé e da minha crença, dentro do possível, da verdade que Jesus nos ensinou. E também essa fé e adquirir aquilo que nós pedimos e que nós necessitamos, passa por esse merecimento, que nós dissemos, é o merecimento do passado que está presente e do presente que nós estamos fazendo agora também. Esse merecimento, o Pai de amor, ele olha não esse momento. Sabe a pecinha do quebra-cabeça? O Pai está vendo todo. Muitas vezes, se eu recebo aquilo que eu peço, eu vou fazer mau uso dele. Não vai ser bom? Não vai ser bom isso para mim, para essa minha jornada. Né? Então, esse merecimento passa por isso, pela compreensão do Pai, por aquilo que Ele pode nos proporcionar através dos seus mensageiros, dos seus emissários, que Ele pode ou não nos proporciona mesmo. Quando uma criança pede algo que vai ser ruim para ela, nós damos? Nós, como crianças, quando pedimos ao Pai, também Ele não nos dá, o que não será bom para nós. E tem, acho que alguns até já ouviram, né, que achei muito próprio para essa lição de fé e de confiança e perseverança, o caso do livro Loucura e Obsessão, que também é do Divaldo, né, Franco, mesmo autor do livro Alerta, que é da Joana de Ângeles, mas o autor desse livro é o espírito Manuel Filomeno de Miranda. E nesse livro, ele conta, esse Manuel Filomeno de Miranda, ele é um psiquiatra. Ele foi psiquiatra encarnado, ele trabalhou num sanatório, ajudou até na construção de um sanatório, né, lá na região de Minas, do Triângulo Mineiro, trabalhou, na época fez até fez um trabalho assim bem à frente do seu tempo, né, nesse sanatório, já tendo essa visão espiritualista quando encarnado. E no plano espiritual, desencarnado, ele continua trabalhando com psiquiatria. E ele está junto com o Dr. Bezerra de Menezes, que todos nós conhecemos. Quem já não se socorreu do Dr. Bezerra, né? Ele trabalhando junto com o Dr. Bezerra de Menezes, na espiritualidade, eles vão avaliar um caso desse de fé. Um trabalhador espírita que tem a sua filha de 5 anos com difteria. Essa menina, Sara, ela, nessa época, a difteria matava, não tinha jeito. E esse trabalhador da doutrina, ele era um médium receitista. É aquele que faz as receitas e que cura, e que cura aqueles que vêm em busca do receituário médico. E o médico passa a noite, a menina muito mal no hospital, o médico passa a noite dizendo que ia assinar o testado de óbito da menina no dia seguinte. Ele se desespera. Ele fala que de forma alguma ele podia aceitar aquilo, de maneira nenhuma. Porque ele, que era um trabalhador e que ajudava a curar os outros, como que ele ia ter a própria filha desamparada? Aí ele pede para Maria Santíssima que atenda o seu pedido e que cure a sua filha. E vem a resposta, que ele se conforme, que ia ser melhor assim, que ela deveria partir com 5 anos, que ela veio à Terra com esse propósito, de ficar até os 5 anos, para voltar e se retemperar na espiritualidade. E disse ainda para ele que ela passaria por desafios futuros que ela não teria condições de suportar. Assim mesmo, ele não se conforma. E ele volta a insistir. Mas
peça, ele pede ao Dr. Bezerra de Menezes, peça à Mãe Santíssima que atenda, porque eu, por minha vez, eu vou fazer tudo o que for possível. Eu vou ficar junto dessa menina até ela crescer, vou levá-la ao centro, vou ensinar o evangelho, faremos evangelho diário, vou estar sempre ao lado dela, e eu me responsabilizo para que não aconteça nada, que eu serei um pai exemplar, não saindo do lado dela. Tanta insistência, assim foi feito. Ele recebeu essa moratória da filha, porque tem isso. Alguns espíritos recebem uma moratória, que é um tempo a mais para permanecer aqui na Terra. E a Sara recebeu essa moratória. E aí o Dr. Bezerra está avaliando esse caso junto com o espírito Manuel Filomeno de Miranda. E ele mostra, naquele momento, o funeral dessa menina, com 25 anos, tinha se suicidado. Porque ela encontrou um antigo amor de vidas passadas, que já estava casado e tinha constituído família. E ela o amava demais. E para não destruir a família, ela deixa um bilhete para os pais, que ela preferia deixar, para não destruir a vida dele, ela preferiu destruir a dela. Pedia desculpa, dizendo que os pais tinham feito tudo o que foi possível, mas que ela não havia suportado, né, esse reencontro. Então, nós avaliamos os nossos momentos difíceis e que nós perdemos a fé. É aquela pecinha do quebra-cabeça, que a gente fala, mas não tem jeito, isso aqui não vai completar nunca. E completa. E completa, que é a misericórdia de Deus apresentando esses desafios para completar no futuro, né? Desculpa a emoção, mas cada vez que a gente fala isso é muito emocionante, né? Então, para nos mostrar que nós temos que acreditar, não essa fé que não nos dá resposta, que não nos diz nada, mas essa fé acreditando que o Pai está presente, que Jesus está no leme, que nós temos essa sustentação tão grande. E que a nossa mãe, Maria Santíssima, né? Domingo. Que Jesus nos abençoe, né? Desculpa a emoção. Não dá. Muito bom. Então chegou a hora das perguntas, né? Das colocações que vocês têm a fazer. Acho que muitos têm a falar sobre isso, né? Ou ninguém? Boa tarde, Leda. Oi, Você se emociona e emociona a gente também. É muito emocionante, né? Quando a gente acredita que é tão amada, né? Que é tão amada pelo Pai, a gente se emociona. Com certeza. Né? Pelo Pai, nessa semana a gente tem que lembrar da mãe também, de Nossa Senhora, né? Que domingo é o Dia das Mães. Sem dúvida. Eu acho que todo o problema é que nós somos muito imediatistas, né? Exatamente, Cris. É o imediatismo que às vezes não deixa essa fé ser mais forte, porque se você confia, é o tempo diferente do nosso, né? A gente vê a vida, acho que o espiritismo, né? Conhecer a espiritualidade, na verdade, eu acho que é essa descoberta de saber que assim, se você tem uma eternidade, né? Se você tem a paciência tem que ser desenvolvida, né? Porque tudo tem seu tempo. Né? Exatamente, o amadurecimento, né? Diferente de um para outro. A gente vê pelas crianças, cada um amadurece num tempo, né? Não é um tempo certo. Não falar 7 anos já está maduro, ou na juventude. Não, tem imaturos, tem crianças de 40 anos, né? E tem adultos de 7, 8 anos. Então, é muito diferente o tempo de cada um, né? Especial. Então, e sobre o tempo, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, naquele setor falando sobre a tristeza que você falou, né, no capítulo das aflições, lá é bem colocado, né, que se a gente entender a eternidade, né, a gente sofreria, toda a aflição que a gente passa seria em referência a tempo a um dia, né? Quer dizer, então é uma coisa bem pequena, né, para quem tem a fé
de que a vida vai ser eterna, vai ser sempre duradoura, né? A dificuldade que a gente está passando, sofrendo. E quando os espíritos dizem assim, que os homens tiveram muita imaginação para pintar o inferno, né? Uhum. Mas que eles não têm condições de imaginar o que é o céu. O céu. Quer dizer, os mundos superiores, evoluídos. Que se a gente tivesse uma vaga noção, uma vaga lembrança disso, aí nós teríamos muita pressa, né? Porque é um futuro assim muito promissor que nos aguarda. Né? E a fé é outra coisa que, como você bem disse, tem que ser vivenciada, né? Tem que ter obras. Exatamente. Que aí realmente ela se fortifica e se edifica mesmo. Exatamente. Muito bem, alguém mais? Matilde não vai falar nada? A Matilde é intimada, né, Matilde? Ela não é convidada, ela é intimada. A fé é uma coisa que move, né? Estimula a gente a andar para frente, Exatamente. ao progresso, né? Sem fé, nós estamos perdidos no mundo. Nada faz sentido. Nada né, faz Matilde? sentido. Né? É como essa pecinha que a gente às vezes fica procurando para encaixar ali, e fica difícil de encaixar, mas tem uma hora que ela chega e encaixa. E aí se completa todo o quadro para nós. Né? A fé é isso. Ela faz isso conosco. Né? E mesmo que a gente esteja sofrendo, passando por momentos muito, muito difíceis, se nós não tivermos fé no futuro, aqueles momentos se tornam um tormento para nós. Né? E a gente tendo fé no futuro também, sabendo que a vida não termina aqui, isso também. Né? Tendo esse conhecimento, é isso que a doutrina faz conosco. Nos dá essa vontade de vencer as dificuldades, nos motiva a darmos continuidade, a nunca esmorecermos. Exatamente. Isso é motivado pela nossa fé. Não é? Com certeza. Não, só uma parte, né, que você falou numa outra palestra da fé, que move montanhas, né? Você falou das montanhas, que não são realmente as coisas físicas, né? Eu queria que você falasse sobre isso. Mas eu falei. Falou, então? Falei, né? Eu falei dos montes de dificuldades, Mas das as montanhas de dificuldades. Às vezes um montinho, para uns, é uma montanha, né? Outros tiram de letra porque tem fé. E aqueles que não têm fé, olha aquela montanha imensa e não consegue, né, superar. Então depende muito da confiança que a gente tem, da fé. Então não é físico, né? Não são montes, né? Jesus falava, né, por parábolas, fazia metáforas. Né? Nós podemos transformar o nosso mundo íntimo, né, em felicidade. Com certeza. Tem tantos momentos bons na nossa vida, E a gente tem que guardar isso dentro de exatamente. Essa questão, por nós. isso Não que lembrar só dos momentos piores. por isso que a gente começou com essa questão, né, da felicidade e da infelicidade. Depende do estado de espírito. Eu posso estar feliz aqui, agora, e posso estar infeliz viajando, posso estar infeliz num castelo, do outro lado do mundo. E nós falamos no mundo físico, isso como no mundo espiritual também. Eu posso, mesmo desencarnado, eu posso estar feliz ou infeliz, dependendo do meu procedimento, dependendo da minha fé, da confiança, né, dos meus atos. Né? Então, para as mães, um feliz Dia das Mães no domingo, né? Muito obrigada. Muito bom, né? A Leda falou que a dificuldade de representar o paraíso, né, que nós encontramos, né? Ontem nós demos uma aula sobre os mundos espirituais constituídos, e para achar as imagens, eu montei um PowerPoint sobre os mundos, os abismos, o umbral, o mundo das trevas, foi tudo fácil. Olha, foi uma dificuldade achar os mundos felizes, viu? A representação, consegui achar uma representação assim que não é exatamente o que a gente possa entender que sejam os mundos felizes, né? Ainda porque tinha que ter asa, porque não tinha outro jeito, né? A gente tem que imaginar nossas asas, né? Que nós temos duas sempre, né? Muito bom. Então, nós vamos nesse momento agradecendo a Deus, nosso Pai, nosso Criador, por mais esse ensinamento, né? Procurando mover as montanhas, né, que estão
à nossa frente, os nossos problemas, às vezes tão pequenos, né? E nós os fazemos tão grandes. Vamos mais uma vez lembrar do Chico, nosso querido Chico, que dizia que se não fossem os problemas, ele não teria saído do lugar. E nós, às vezes, fazemos com que esses problemas nos impeçam o progresso. Nós ficamos no mesmo lugar. Essas palavras que nós recebemos da espiritualidade são tão importantes. Nos refrigera a alma, nos motiva, nos fortalece espiritualmente, nos liga ao Criador. A boa fé, essa virtude número 1, né, que é teologal, que é acreditar no nosso Pai Criador. Então nós vamos nesse momento retribuindo esse aprendizado, esses benefícios, liberando muito amor do nosso coração, e direcionando aquelas pessoas, aqueles lugares que precisam, que necessitam, onde estão nossos irmãos em Jesus, onde estão aquelas pessoas que necessitam de fé, de perseverança. E vibrar, queridos companheiros, é pensar com amor, com muito amor. Essa é a forma da vibração. E esse pensamento, adquirindo formas de amor, de ternura, é direcionada àquelas pessoas que pensamos. Vamos, então, envolver de amor, de carinho, de atenção, de espírito fraterno, todos esses irmãos que se acham nesse momento desesperançados, atravessando problemas terríveis, independente da situação social, econômica, mais voltado para a situação moral. Vamos envolvê-los com muita paz, com muito amor, para que eles possam ser fortalecidos e encontrar o verdadeiro caminho, que é Jesus, que é o nosso Pai Criador, o alto, Deus. Vamos pensando com muito amor também, queridos companheiros, naqueles nossos irmãos que se encontram enfermos nos hospitais, ou em suas casas, aquela enfermidade que os levará à desencarnação, talvez, mas que eles não percam a esperança, a fé, a confiança no Criador. Vamos envolvê-los com muito amor, com muita tranquilidade, com muito carinho. Vamos envolver também esses outros nossos irmãos, não enfermos da matéria, mas enfermos da alma, que se acham apartados da sociedade, ou talvez pelas ruas ainda. Esses que ainda não conseguiram ter a fé necessária, o entendimento da vontade do nosso Pai Criador, como Jesus dizia, aquele que fizer o bem faz a vontade do meu Pai. Eles não conseguiram entender, mas são nossos irmãos que estão no caminho errado. Escolheram a porta larga, aquela do conforto, esquecendo-se dos verdadeiros valores morais e espirituais. Sendo nossos irmãos, vamos amá-los da mesma forma. Vamos vibrar também, queridos companheiros, para os nossos lares, para que essa paz, essa tranquilidade, para que essas vibrações fantásticas que nós estamos aurindo nesse ambiente de prece, possa ser transportada até os nossos lares, fazendo deles um verdadeiro templo de paz, de amor, de compreensão, de fé. E finalmente, vamos vibrar muito por essa nossa casa de oração, pela nossa casa do caminho. Essa casa de portas abertas que nos acolhe com tanto amor, onde nós ocorremos para aurir dos bons fluidos que
restabelecem, refrigeram a nossa alma, o nosso espírito, recompõem o nosso corpo perispiritual, que envolve o nosso organismo físico com tantos fluidos maravilhosos. E assim, agradecidos que estamos a Deus nosso Criador, agradecidos que estamos a Jesus pelos seus ensinamentos e principalmente pelos seus exemplos. Agradecidos que nós estamos à espiritualidade superior por nos enviar tantas informações, tantos ensinamentos. Agradecidos que estamos também ao Pai Criador, por termos tido as fibras mais íntimas do nosso espírito tocadas pelas palavras que você, meu Pai, encaminhou através desses seus mensageiros divinos. Nós só temos que agradecer. Só temos que, mais uma vez, pedir a vossa bênção para todos nós. Todos aqueles aqui encarnados. Pelas mães desse planeta e pelas mães espirituais. Graças a Deus.